Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Nós iremos aqui fazer uma videoaula sobre a Revolução Inglesa. Nós já estudamos sobre a Revolução Inglesa, falamos bastante sobre ela. Aqui está a nossa bandeira, né, da Grã-Bretanha, e nós iremos entrar, né, em um assunto que não é tão fácil, porém é muito bom de se estudar. Não sei se eu já falei para vocês que falar Revolução Francesa é certo e errado ao mesmo tempo, porque dentro da Revolução Francesa eu tive duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então nós poderíamos chamar de revoluções inglesas, bom? Primeiro nós vamos entrar sobre as dinastias. Tá? A dinastia é um que o sobrenome leva. Tá? E a primeira dinastia, né, do absolutismo, né, da monarquia inglesa, é a famosa dinastia Tudor. Tá? Eu tinha um rei lá na dinastia Tudor chamado Henrique VIII. Tá? Esse rei chamado Henrique VIII estava com um sério problema. O primeiro problema de Henrique VIII é que ele era casado e ele não conseguia ter filho homem. Tá? E você sabe que para seguir uma dinastia do nome dele, que era Tudor, o sobrenome dele era Tudor, então ele era o Henrique VIII, ou Henrique Tudor, ele precisava ter um filho homem. E ele só tinha filha mulher. Se ele só tinha filha mulher, a dinastia dele estava ameaçada. E o que é que ele pensou para resolver esse problemão que ele tinha em suas mãos? Ele foi lá para o Papa, porque a Igreja Católica tinha muito poder, tá? Muito poder. E ele falou assim: Papa, tem como eu me separar e casar com outra mulher, porque essa mulher não me dá herdeiro homem? Aí o Papa fala assim, ó, não tem como não, porque é contra as nossas leis, né, religiosas. E aí o Henrique VIII fica bolado. O que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica. Ele rompe e cria sua própria igreja, tá? A Igreja Anglicana. Como que funcionava a Igreja Anglicana? Era uma igreja igualzinha à Igreja Católica, com os mesmos dogmas, com os mesmos segmentos, adorando o mesmo Deus, porém com um nome diferente. O que ele fez? Ele se separou de sua mulher e casou com outra mulher. Casando com outra mulher, e ela fica grávida. Graças a Deus, Henrique VIII vai ter, né, um herdeiro, porém nasce outra mulher, e Henrique VIII vem a falecer sem ter um filho homem. E o que ele faz? Pede a sua dinastia, tá? Aí a dinastia Tudor acaba com Henrique VIII, e aí vai entrar um parente próximo dele e vai chegar a dinastia Stuart, tá? A dinastia Stuart é onde vai ter todo esse processo de revolução inglesa. Então vamos lá. O primeiro rei da dinastia Stuart vai ser Jaime, tá? Então ele vai ser conhecido como Jaime I. E o que ele tinha ideia de como governar? Ele era autoritário, tá? Ele voltou com a Igreja Católica, ele cobrava muitos impostos da burguesia. Então o absolutismo na dinastia Stuart ele era bem grande. Então ele era um rei dominador que não dava brecha para ouvir a população, para ouvir a burguesia, para ouvir a igreja. Então ele vai trazer o que? Uma insatisfação da burguesia, que era a camada que tentava crescer economicamente dentro da Inglaterra. E essa camada que está tentando crescer, ela vai ficar totalmente satisfeita com essa forma de governo de Jaime I. Existia um local, né, um parlamento, onde a burguesia ela se reunia e ali eles faziam leis, né, eles discutiam sobre assuntos políticos,
E Jaime I, para piorar tudo, ele dissolve o parlamento, tirando qualquer poder que a burguesia pudesse ter. Tá? A partir dessa dissolução no parlamento, a burguesia ela vai se reunir, vai se juntar para tentar derrubar, né, Jaime I, fazer uma revolução. Tá? Tá sendo muita informação? Calma, respira, você pode pausar e voltar ao assunto de novo. Tá? Então vamos continuar. Jaime I, ele consegue manter o seu governo até a sua morte. Tá? Quando ele morre, entra o seu filho Carlos I. Carlos I vai ser um rei que vai ter muitos problemas demais. Tá? Vamos continuar com o governo de Carlos I. Carlos I vai governar igualzinho seu papai, tá? Jaime I. Então, Carlos I também vai ser autoritário, não vai permitir o parlamento, não vai permitir nada. Ele vai, na verdade, piorar a situação, porque ele vai aumentar os impostos, vai ser mais autoritário, vai caçar as pessoas, e isso vai trazer uma insatisfação da burguesia. Aí entra um grande nome na importância da história da primeira revolução, tá? Vai ser Oliver Cromwell. Por que primeira revolução? Porque Oliver Cromwell ele vai ser o líder dos puritanos. E os puritanos eles vão dar início à primeira revolução. Calma, você já vai entender o que eu estou falando. Tá? Então, lembra que eu falei lá que tinha duas revoluções dentro da Revolução Inglesa? A primeira é a Revolução Puritana e a segunda lá no finalzinho vai ser a Revolução Gloriosa. A primeira que nós vamos falar agora, que é a Revolução Puritana, é uma revolução que vai ter guerra, que vai ter mortes, tá? Vai ter mortes feias, vai ter morte de rei. Então vamos com calma e vamos continuar prosseguindo nossa aula. O Oliver Cromwell, que era o líder, né, dos puritanos, ele vai ter um problema. Primeiro, que dentro dos puritanos, eles não vão pensar igual, tá? Eles vão ter pensamentos diferentes. Então eu vou ter dois grupos dentro dos puritanos. Os digas, tá? Os digas eram os mais pobres. Eles queriam a reforma agrária, eles queriam o direito de ter suas terras, eles queriam as suas prioridades, tá? E os outros vai ser o Levellers. Os Levellers, eles vão ser já parte dos puritanos, um pouco mais rico, vai ser a alta burguesia, tá? Os Levellers, eles vão querer igualdade de direitos. Simples, né? Igualdade de direito para todo mundo. Só que os Levellers, eles já tinham uma quantidade de capital, tá? E os digas, não. Vamos ter um probleminha aí dentro desses puritanos, hein? Eu acho que vai dar problema. Lembra que eu falei que Carlos I, né, filho de Jaime II, vai ter um sério problema? Então, os puritanos, eles vão iniciar a guerra puritana, tá, contra o rei Carlos I. Eles irão vencer o rei Carlos I e irão decapitá-lo. Isso mesmo, eles foram lá e ó, rei, já era, sua cabeça vai rolar. E eles mataram Carlos I. Matando Carlos I, nós vamos ter aí o líder dos puritanos no poder, Oliver Cromwell. Só que Oliver Cromwell vai dar uma rasteira em todos os puritanos. Por quê? Oliver Cromwell, ele vai ter o poder subindo a cabeça dele. Quando ele chega, em vez de ele fazer reforma agrária ou a igualdade dos direitos, né, que eles queriam, não. O que ele faz? Ele vai lá, caça os seus amigos do parlamento, seus amigos puritanos, manda matar os puritanos, ele dissolve o parlamento e, por incrível que pareça, Oliver Cromwell se sente como um rei. Ai, Oliver Cromwell, como você virou a cabeça, hein? Então, Oliver Cromwell se sente como um rei. E ele, por incrível que pareça, vai governar até a morte. E seu filho, né, Richard Cromwell, ele vai assumir o trono, assim como uma dinastia de reis. Complicado. Seu filho não tinha o mesmo poder de Oliver Cromwell. Então, Richard, ele vai perder força rapidamente. Ele perdendo força, o parlamento, ele se junta de novo, né? Ele consegue, quem era o parlamento?
Os puritanos. Não se esqueça, se eu estiver indo rápido demais, pausa, volta e analisa o vídeo de novo. Você tem essa facilidade, tá bom? Então, ele acaba caindo, Richard cai. Não morre, só cai. E o que o parlamento tem como estratégia? Nós tomamos o poder na época quando nós tínhamos o Oliver Cromwell. Só que Oliver, ele acabou subindo a cabeça. Então não vamos colocar nenhum da gente no poder. E o que eles fazem? Eles chamam Carlos II. Sabe quem é Carlos II? O filho do Carlos I. Aquele mesmo que os puritanos cortaram a cabeça. Revolução Inglesa, Revolução Inglesa. Eu não entendi muito bem o que o parlamento, o que os puritanos queriam, porque eles chamando Carlos II, eles chamam o absolutismo de novo. Só que eles foram bem burrinhos. Por quê? Eles chamaram Carlos II e falaram: Carlos II, olha só, você vai chegar, mas você não vai ser autoritário. Carlos II: não, tudo bem, vocês só mataram meu pai, eu não tenho raiva de vocês. Carlos II chega, assume o poder. Dissolve o parlamento de novo. Carlos II dissolveu o parlamento de novo. Os puritanos se ferraram de novo por burrice. Carlos II vai ser autoritário, vai ser absolutista, vai caçar os puritanos. Então voltou tudo de novo. E o que vai acontecer? Uma nova briga. E o parlamento, os puritanos agora vão ter que aprender. Será que eles não aprenderam com os erros? Será que eles não viram que não deu certo uma vez um processo, depois o outro também não deu certo? Vamos ver o que o parlamento vai fazer agora para dar certo. Qual vai ser a tática do parlamento? Então o irmão de Carlos II, esse mesmo que voltou, que o parlamento chamou, ele vai assumir o poder porque Então Jaime II, que é irmão de Carlos II, ele vai assumir o poder, porque Carlinhos II ele vai vir a falecer, tá bom? Então Carlos II ele assume o poder e vai ficar aí durante um pouco tempo, porque finalmente o parlamento vai ter uma ideia que parece idiota, boba, mas vai dar certo. O parlamento tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com a Maria II lá da Holanda e ver se o marido dela, o rei, chamado Orange, ele quer assumir o poder aqui. Aí, como o Jaime II ele não tem muita força, e a gente vai chamar a ajuda de outro rei, ele vai conseguir. Parece um pensamento idiota, porque você tira um rei para colocar outro rei de outro país. Parece que vai dar merda de novo. Mas finalmente eles conseguem. Então, em 1688, Orange da Holanda, tá? Rei da Holanda, ele assume o poder. Só que ele não assume o poder como um rei absolutista, até porque ele já tinha o seu reino. E o que ele faz? Ele faz um acordo com o parlamento, né, os puritanos, e esse acordo é o seguinte, eu vou, ser rei de vocês, a minha dinastia pode até ficar aí, mas eu vou querer que vocês me paguem alguns tributos pequenos e vocês tomam o poder, o parlamento. Beleza, agora eu vou tomar o poder. E a partir daí, nós temos aí a monarquia constitucional da Inglaterra, que vai durar até hoje, tá? Onde o rei reina, porém não governa. Tá? Hoje nós temos uma rainha lá na Inglaterra? Temos uma família real? Sim, porém eles não governam. Quem governa lá até hoje é o parlamento, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, da confusão que aconteceu. Primeira Revolução Puritana, eles conseguem tomar o poder, de Carlos I, matam Carlos I, Oliver Cromwell assume a liderança dos puritanos, porém ele acaba matando seus amigos e virando um autoritário. Depois ele vem a morrer, seu filho fica sem poder, o parlamento toma o poder de novo, chama o filho de Carlos II, e o filho de Carlos II também vai ser autoritário, vai dar um golpe nos puritanos. Aí entra Jaime II sem muita força,
e eles conseguem chamar Orange para conseguir essa monarquia constitucional. Bem, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu deixarei o meu e-mail aqui para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Lembrando que vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Beijo!